Uma vez eu fui numa palestra sobre teatro evangélico. Nessa palestra, o palestrante disse que a palavra sinceridade tem a ver com o tirar a cera, a máscara que no teatro medieval se usava. Os atores usavam uma espécie de máscara feita de cera. Então, o sincero é aquele que não tinha mais a cera, né? Que estava completamente aberto. Daí, segundo ele, tem a origem essa palavra sinceridade, palavra de origem latina, provavelmente, se assim ele estiver certo. Não sei, não pesquisei exatamente. Mas na nossa cultura, o sincero é aquele... A gente usa muito esses termos, né? Para ser sincero, né? Aí diz alguma coisa. Você já alguma vez passou algum problema por ter sido sincero ou não? Já, né? Não, eu vou falar umas verdades. Falou, pronto, arrumou encrenca, né? Ou então, mesmo que não seja verdade, você tenha falado talvez alguma coisa, né, que não deveria ter falado, embora fosse verdade, mas pelo fato de você usar daquele momento da sinceridade, né? Há quem diga, irmãos, que alguns estudiosos falam que a gente conta para lá de 100 mentiras por dia. Que alguém pergunta, tá bonito? Você fala, tá. Esse tipo de coisa, né? Ah, ficou bom assim? Você fala, ficou. Porque você não vai ser sincero o tempo todo, né? Às vezes pode dar alguma confusão. Eu estou falando esse tipo de coisa que não necessariamente é uma mentira pecaminosa, mas a gente omite, de repente, uma opinião que possa trazer algum prejuízo. Tem um apóstolo, irmãos, que foi muito sincero uma vez e ficou bastante marcado por isso, né? E, enfim, suas palavras deram origem a um grande ensinamento, suas palavras motivaram um grande ensinamento para nós. Esse apóstolo, chamado de Natanael, o apóstolo sincero, é assim que John MacArthur o chama, o apelida, digamos assim, no seu livro. E parte da história de Natanael, que é curtíssima, são pouquíssimos versos em que ele vai aparecer. Além da lista, né, que aparece nos evangelhos em Atos, a lista dos apóstolos que aparece, né, em Atos e também nos evangelhos, Natanael só vai aparecer no começo do evangelho de João e depois no final do evangelho de João, mas lá no final do evangelho de João, ele não é mencionado nenhuma atitude em particular dele. Somente quando Jesus, depois da ressurreição, Pedro resolve voltar a pescar e chama os seus companheiros para pescar novamente. Um deles, naquele grupo, que estavam todos juntos, resolveu pescar, estava ali Natanael. Mas a passagem mais emblemática, ou talvez a única realmente emblemática sobre Natanael, está no primeiro capítulo de João, o Evangelho, que eu gostaria que você abrisse comigo. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso de número 43 em diante. Eu vou ler. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse, te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou,
em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pai, muito obrigado por esta palavra. Quero pedir que o Senhor esteja nos abençoando nesse estudo, nesse refletir sobre a sua palavra. Fala conosco, que a graça de Jesus realmente possa fazer a diferença na nossa vida. Em nome dele, amém. Amém. Natanael, seu nome significa Deus deu. Ele tem outro nome também, Bartolomeu, cujo significado é filho de Tomai, ou filho de Tomeu, que na verdade não é nenhum problema de escrituração da Bíblia necessariamente, mas é simplesmente, a questão é que talvez o Tomé seja um parente, né, consanguíneo de Natanael, e a Bíblia tem o costume de registrar filho desse, ou às vezes até o neto, como dizendo filho dele, mas na verdade é o avô. Mas enfim, uma questão mais familiar, o costume da época. As informações sobre Natanael, conforme eu disse, são muito poucas. Mas aqui, irmãos, nós registramos, João registra o momento do seu chamado. João nos diz que Natanael era muito chegado de Filipe, conhecido de Filipe. Porque Filipe, quando encontra Jesus, é válido lembrar que nos versos anteriores, os discípulos de João Batista têm o seu primeiro contato com Jesus. E João Batista, sabemos muito bem, sabia o seu lugar, o seu momento, a sua função, o para que Deus o chamou, e já aponta para Cristo. E alguns seguidores de João Batista vão seguir Jesus. Na verdade, havia uma grande expectativa de que o Messias viria. E tanto Natanael ou Bartolomeu, como Filipe, o seu amigo, respirava essa expectativa de que Jesus estava prestes realmente a vir. Eles ansiavam por isso. De acordo com o John MacArthur, as tradições mais antigas da história da igreja dão conta que eles eram amigos inseparáveis, o Filipe e o Natanael, durante e depois na efetivação do ministério de cada um. Eles seguiram amigos por muito tempo, segundo essas tradições antigas. Mas quais são as características aqui do nosso apóstolo, do Natanael? A primeira coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, que o apóstolo sincero era um homem à espera de Deus. Um homem à espera de Deus. As palavras de Natanael eram bem diferentes, talvez, da maior parte dos pregadores daquela época e talvez de hoje também. Não diz que ele encontrou alguém que pudesse, Filipe especialmente, quando foi chamar Natanael, não disse que ele encontrou alguém avisando o seu amigo, não disse que ele encontrou alguém que fosse mudar a sua vida para melhor no sentido financeiro. Não disse que, olha, encontramos alguém que vai mudar o nosso status social. Natanael, vem aqui, encontramos alguém que, olha, radicalmente a nossa vida vai melhorar e muito. Nós vivemos de forma muito simples, somos pescadores. Olha de onde nós viemos. Chegou um momento, ele vai mudar a nossa vida nesse sentido. E a gente vai ficar lá por cima. Tudo que foi dito, tudo que foi colocado Filipe disse para Natanael, encontramos aquele a quem nós estamos buscando. É aquele de quem Moisés escreveu na lei. É aquele a quem se referiram os profetas. Eu quero aqui, irmãos, pensando na reação do Natanael depois que Jesus conversa com ele, eu quero ir para o verso 49 e depois voltar a seguir a partir do verso 45. Natanael olha para Jesus e diz, tu és mestre. Segundo, tu és filho de Deus. E terceiro, tu és rei de Israel. É somente alguém que tem conhecimento das Escrituras, alguém que está à procura, alguém que está estudando as Escrituras e que tem condições de falar ou de usar esses três termos da forma como ele usou. Jesus é um mestre por excelência, não como os demais.
Ele é rei de Israel. Mas, irmãos, até aí, poderíamos identificar Jesus como alguém que possui características físicas, intelectuais, para ocupar um reinado. Mas a declaração que está no meio delas, Jesus, o filho do carpinteiro, é Deus, é filho de Deus. Natanael encontrou quem ele estava procurando. Jesus está com ele. Um homem à espera de Deus. Irmãos, essa expectação, ela tem que ocupar também o nosso coração. A vontade de ver, a vontade de experimentar, a vontade, a procura, a expectativa boa por uma visitação de Deus. Ainda no nosso tempo, na nossa geração, algo pode acontecer a qualquer momento, mas essa expectação tem que estar no nosso coração. O homem espera de Deus. Segunda coisa, Natanael também tem alguns problemas. Ele é um homem que tem muito preconceito. Quando o Filipe foi apresentá-lo a Jesus, Filipe diz assim: Natanael, a gente encontramos a quem é que nós estamos esperando. E aí Filipe diz o seguinte: ele é Jesus. Primeiro, um nome absolutamente comum. Um nome que não é diferente de nenhum nome. Segundo, ele é nazareno, portanto, ele é de Nazaré, que é uma cidade perto de onde Natanael morava. Lá no capítulo 21 de João, depois você pode ler, ele era de lá. E ele era filho de José. Quando Filipe diz isso, Natanael já diz logo de cara. Aí vem o sincero. De Nazaré, pode vir alguma coisa boa? De Nazaré, pode vir alguma coisa boa? Filipe responde: vem e vê. Há um intervalo entre o que Filipe diz a Natanael sobre a pessoa de Jesus e o reconhecimento sobre o testemunho que ele tem de Jesus. Natanael, quando diz: tu és filho de Deus, tu és rei de Israel, tu és mestre, alguma coisa aconteceu antes, porque a visão que ele tem de Jesus, ou no primeiro momento, ele é um homem cheio de preconceito. De onde vem esse preconceito? Nazaré não era uma cidade muito, digamos assim, muito boa. Um pouco perto, não muito longe, hoje seria pertíssimo para o nosso tempo, mas naquela época tinha que andar um pouco. Tinha Caná. Essas duas cidades estavam na região da Galileia. Então, quando Natanael diz o seguinte: porventura, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa? É como se o sujo estivesse falando do mal lavado. Entendeu como é que é? É mais ou menos como se duas cidades de 10 mil habitantes cada uma, ambas com o mesmo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, a mesma quantidade de emprego, desemprego, a mesma quantidade de ruas sem asfalto, falta de saneamento, qualquer coisa assim, longe de tudo quanto é coisa, uma do ladinho da outra, mas um ficasse brigando com o outro: na minha cidade é melhor que a sua, e a outra dizia: não, a minha cidade é melhor que a sua. Só uma delas tinha alguma vantagenzinha, porque era caminho para quem quisesse ir para Jerusalém. A verdade é que uma delas, irmãos, talvez se gabasse um pouquinho por ser um pouco exótica. Onde é que vinha a parte exótica? É porque uma tinha algumas casas feitas em buracos na rocha, uma rocha mais maleável, então alguém fazia um buraco lá na rocha e aí fazia ali sua casa. Mais ou menos como viviam os Flintstones. Então, quando um fala para o outro assim: de Nazaré pode vir alguma coisa boa, é um baita de um preconceito. A Galileia, de forma alguma, era uma região nobre, e todas estavam na Galileia. É por isso que os fariseus questionavam sempre a divindade ou a legitimidade de Jesus. Era inadmissível que o rei dos judeus viesse de um lugar tão pobre, sem honra, quanto este. Nazaré, na Galileia.
Na verdade, irmãos, Natanael comunga de um preconceito que praticamente quem não morava nessa cidade possuía também. Irmãos, nós temos bastante preconceito. Se a gente investigar, a gente tem muita coisa para resolver. A gente tem preconceito com relação a determinadas famílias, não é? Daquela família lá não vai sair coisa boa. Não vai. Não vai sair coisa boa. Nossa família aí não. Não. Nós temos preconceito com relação a bairros na nossa cidade. Naquele bairro lá. Ou não. É que a gente não tem coragem de admitir, mas tem o preconceito. A gente tem preconceito com determinados estereótipos, não é? Se você estiver andando sozinho na rua, né? Lá de longe vem uma pessoa, se ele estiver de terno, bem vestido, você dá uma olhada nele, fala assim, beleza, tranquilo. Mas se de repente ele tem um boné um pouco virado, o andar mais, você já diz logo assim, é corintiano. Você já vai correndo achando que vai ser assaltado. Isso é puro preconceito, isso é pecado. Entendeu? E por aí vai. Brincadeira com um corintiano, tá? Mas o preconceito existe. Não é? Eu vi uma brincadeira que fizeram de um rapaz que entrou numa igreja com um bonezão virado assim, tinha umas tatuagens, bastante tatuagem na verdade, sentou ali no banco da igreja e tal. O diácono chegou para o pastor e falou assim, aquele rapaz ali, pastor, está querendo falar com o senhor. E o pastor passou a mão na cabeça e falou, meu Deus, e agora? O pastor olhou para os diáconos, está tudo fechado aí? Está tudo fechado aí? Fechado. O pastor chegou, sentou perto dele. O pastor tentando fazer uma média. Daí, meu, beleza? Como é que você está? E tudo. O rapaz estendeu a mão. A paz do senhor, pastor. Como assim? Não, pastor, pode ficar tranquilo. O rapaz já entendeu. Já faz mais de 10 anos que eu sou batizado, lavado no sangue de Jesus. Eu vim aqui para demonstrar um CD que eu gravo. Eu sou cantador eu sou canto rap. Está aqui. Aliás, no congresso que eu fui na última vez lá, teve um cantor de rap. Gente, sem preparo, eu acho que é rap mesmo, se eu não entendo dessas coisas. Aquele improviso que tem, o cara vai cantando, é rap? O cara cantou de improviso um punhado de história bíblica sem errar um personagem. Ainda juntava o nome dos pastores que estavam junto e punha na história. E eu olhava para o cara e falava assim, meu Deus, são os estereótipos que a gente cria. São os preconceitos que a gente... Nós temos preconceitos com relação homem é de um jeito, mulher de outro. Às vezes tem algumas características, mas às vezes tem muito preconceito. Não é? Natanael era um desses. E a gente precisa se livrar disso. Jesus falou exatamente contra isso. Por fim, irmãos, Natanael foi livre do seu preconceito. De que forma? Vamos lá? Verso número 46, nós temos o preconceito dele. Filipe fala, Natanael, vamos corrigir esse negócio. Vem e vê. Jesus viu Natanael. Irmãos, olha que coisa interessante. Natanael está partindo para ver Jesus, mas Jesus o vê primeiro. Eu acho fantástico essa expressão. Pode parecer uma tremenda bobagem, às vezes, quando a gente lê a primeira vez. Mas Jesus já tinha visto o Natanael muito antes. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Mas quando Natanael está chegando perto de Jesus, Jesus põe o olho nele primeiro. E Jesus se aproxima e diz, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Terceira característica desse homem, era um homem verdadeiro. Quem não gosta de elogio? Todo ser humano gosta. Mas por mais que a gente tenha dificuldade de lidar com eles, e talvez eles provoquem a gente reações ou sentimentos não muito nobres, mas a gente gosta. Imagine recebê-los de Jesus, como seria?
Porque talvez a gente já estivesse jogando Natanael preconceituoso fora dos 12. Não merece. Mas Jesus o está incluindo. Jesus já conhecia Natanael. E suas palavras vão diretamente àquilo que Natanael precisava ouvir. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E a palavra verdade aqui é a palavra aletheia em grego. Significa que aquele homem tem um coração verdadeiro, sincero diante de Deus. Ele é sincero por fora também, na hora que falou do seu preconceito, mas quando ele está chegando diante de Jesus, Jesus identifica o que tem dentro dele. Esse homem é verdadeiro. Qual é o contraste do verdadeiro israelita entre o falso israelita? É preciso lembrar o que é que Jesus foi falando no decorrer do seu ministério. Jesus, irmãos, não faz nenhum elogio para os fariseus. Homens acostumados à religião, homens acostumados a ter também a Escritura em suas mãos, homens acostumados a viver o ambiente da fé, mas que, por dentro, eram sepulcros, por dentro estavam fétidos, podres, mas por fora, caiados, brancos, limpos. Então, o inverso aqui é que cabe a gente fazer agora o contraste. O verdadeiro israelita é aquele que Jesus identifica o que está dentro dele, a verdade dentro dele. Ou seja, esse homem não se pode atribuir culpa a ele. Não está dizendo necessariamente, irmãos, que esse homem não é um pecador. Mas o que Jesus está falando é que a sua motivação, eu creio que está ligado com a ânsia que ele tem, com a vontade que ele tem de conhecer, de receber o Messias. Ele é verdadeiro. Aqui nós temos uma lição tremenda, irmãos. Deus não vê conforme nós vemos. Muitos israelitas estavam naquele tempo, conforme disse o profeta Isaías, há muitos anos atrás, no capítulo 29. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, distante de mim. Esse discípulo foi achado diferente. Aliás, Jesus em Mateus capítulo 15 faz a referência de que aquele momento era o que Isaías tinha falado mesmo. De que o povo estava honrando o Senhor com os lábios, mas o coração longe. Natanael tem esse coração sincero diante do Senhor. Ele é verdadeiro. Ele é alguém que o que é por dentro é por fora. Ele é alguém que tem uma motivação correta. É uma fé que é promovida de dentro. Mas esse dentro dele é uma busca verdadeira. Esse é o Natanael. Qual é o resultado de alguém que busca ao Senhor? De onde vem isso? Vamos continuar o nosso texto? Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. A figueira era uma árvore que boa parte das pessoas daquela época plantava perto da casa. A casa, irmãos, comum naquele tempo, segundo os estudiosos, era uma casa um pouco estranha. Só os mais tivessem um pouco mais de condições dividiam os cômodos mais adequadamente. Mas os estudiosos falam que alguns, morando nessas aldeias, nesses vilarejos, talvez em alguns momentos até mesmo os animais e as cabras circulavam nos primeiros cômodos da casa. E também dentro da casa tinha um fogão. Era um fogão a gás, né? Não era. Era lenha mesmo. E pasmem vocês, alguns ainda usavam como combustível as fezes secas de animais. Então aquilo devia surgir uma fumaça muito agradável na casa. Quem aguentasse ficar ali, se fosse um pai de família, tinha os filhos, tinha esposa,
talvez alguns animais, aquela fumaça e por ali. Então, quando um israelita, quando um judeu quisesse ter um momento para conversar com alguém, para combinar algum negócio, não era dentro da casa. Ele saía para fora no quintal. Ele ia lá embaixo dessa figueira. A figueira era uma árvore que subia até uns 4,5 metros, 5 metros de altura. E estendia os seus galhos 4 metros, 4,5 metros de cada lado. E ela tinha as suas folhas, assim, os galhos mais baixos, né? Ficava na altura da cabeça, né, do homem. Então, era um ambiente um pouco diferente, sombreado, talvez um pouco mais de privacidade. Ali, os homens combinavam os seus negócios, se sentavam para tomar uma fresca. Mas uma coisa um bom israelita fazia debaixo da figueira, era ali que ele lia porções da Escritura. Era ali que ele fazia a sua oração cotidiana. Quando Filipe encontra Natanael, ele está debaixo da figueira. Mas quando Jesus está muito distante e vê Natanael chegando, Jesus já conhece a história do Natanael antes dele chegar naquele momento. E aquilo é espetacular e fora do comum, porque o que levou Natanael a dizer: tu és filho de Deus, ou seja, tu és divino, tu és mestre, tu és rei, é porque aquilo que Jesus disse para ele: eu vi você antes de Felipe te chamar, só podia ser algo espetacular e miraculoso. Se fosse um olhar natural, se fosse uma visão que a gente tem com os próprios olhos, essa reação de Natanael não seria possível. Ah, tá, eu te vi debaixo da figueira. Ah, ok, beleza. Muita gente viu também, isso é perfeitamente possível. Mas a reação dele a atribuir a Jesus uma divindade é porque Natanael falou: somente Deus poderia saber o que eu estava fazendo. E eu arrisco dizer, embora o texto não diga, sem nenhum medo, que se Natanael estivesse ali orando, Jesus estava sabendo o que é que ele estava falando debaixo da figueira. É por isso que Natanael fica tocado. Que ele está diante de alguém que sabia tudo o que acontecia debaixo daquela figueira. O resultado, irmãos, desse homem, Jesus respondeu: Natanael, verso 50, porque te disse que te vi debaixo da figueira, você creu? Coisas maiores do que estas verás. Verso 51, em verdade, quando Jesus utiliza essa expressão em verdade, ou seja, não existe a mínima possibilidade que eu esteja brincando com você, não existe a mínima possibilidade que eu esteja inventando essa história. Em verdade, eu vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Não abra agora na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 28. Nós temos a história de um homem chamado Jacó, que ele briga com seu irmão, rouba a primogenitura do seu irmão, engana o seu pai, uma família totalmente em desequilíbrio, mas é a família da aliança. Deus assim permitiu esse expediente. Jacó sai fugido, ameaçado de morte do seu irmão, e quando ele está fugindo do seu irmão, ele cansado adormece. Adormece em cima de um travesseiro de pedra. E ele tem um sonho, em que ele vê uma escada que liga o céu e a terra. E anjos de Deus utilizam essa escada, sobe e desce. E quando Jacó acorda do seu sono, desse sonho, ele diz assim: na verdade, Deus estava nesse lugar. Eu é que não sabia.
E aí Jacó pega um punhado de pedras e faz ali um altar. E faz um voto com Deus, dizendo: Senhor, se tu me concederes o suficiente para eu viver, de tudo eu vou te dar o dízimo. Se tu me concederes tudo o que for suficiente para eu viver, e eu puder voltar em paz para minha casa, para a casa do Pai, de tudo eu vou te dar o dízimo. O que Jacó fez ali? Um voto com Deus, uma aliança com Deus. Simbolizou ali no altar. O que Jacó está dizendo é: Deus me visitou hoje de forma espetacular. Séculos e séculos depois, conversando com Natanael, Jesus diz: você vai ver o céu aberto, Natanael, e os anjos de Deus subindo e descendo. Um homem que está acostumado a ler a Escritura sabe do que é que Jesus está falando. Que Jesus está falando, você está sendo ouvido, em outras palavras. Um homem que está buscando a Deus, um homem que está lendo a Escritura, um homem que tem tempo com Deus embaixo da figueira, agora, encontrando com Jesus, ele está tendo uma experiência teofânica, ou seja, de experimentar a presença de Deus. Por quê, irmãos? Vamos entender uma coisa aqui. O quanto Jesus está se revelando para o Natanael. Primeiro, Natanael percebeu que Jesus é filho de Deus. E agora Jesus diz: você vai ver o Filho do Homem. Jesus está sendo claro aqui que ele é o Messias. Ele é divino, ele é o Filho do Homem, ele é humano. Natanael, naquele momento, está recebendo a maior bênção que um homem na face da terra pode receber, que é experimentar plenamente a presença de Deus na sua vida. A vida dele jamais seria a mesma. A partir daquele momento, Natanael segue Jesus e se torna um discípulo, depois um apóstolo. Como é que Natanael morre? Nós não sabemos muito bem. Alguns falam que ele levou o evangelho até na Pérsia, na Índia, e até num lugar que hoje a gente chama de Armênia. Alguns sugerem que sua morte foi por esfolamento, mas nós não temos certeza disso. Há controvérsias, então, portanto, eu não vou investir nenhum tempo nisso. Eu só quero aplicar nesse momento essa breve história com vocês, fazendo algumas perguntas. Deus não vê como vê o homem. Então, se Deus sabe, irmãos, como que nós somos por dentro, então tem momentos na vida em que a gente tem que, quisera eu que fosse todos os momentos, mas diante de Deus, a gente não pode usar a cera, porque com Ele não funciona. Com Ele tem que ser sem cera. Não tem máscara. Ele nos conhece completamente por dentro, todas as nossas mazelas. Mas também Deus não somente nos conhece no sentido dos nossos pecados, das nossas debilidades, mas também Ele nos conhece nos momentos embaixo da figueira. E aqui eu quero incentivar você a encontrar a sua figueira. Onde é que está a figueira? A sua figueira. Onde você encontra com Deus? Talvez para alguns seja lá no quarto. Talvez alguns seja no banheiro. Vai lá e fecha a porta. E ora a Deus. E abre a sua Bíblia. Talvez alguns seja logo pela manhã, na hora que acorda, pega a sua Bíblia e vai até a sala. Talvez alguns seja no jardim. Talvez alguns seja lá no escritório onde você trabalha, onde você separa 10, 15 ou 20 ou 30 minutos e vai lá, pega a sua Bíblia e ora e tem o seu momento com Deus, onde você fala dos seus anseios, onde você ora pela sua família, por você, pela igreja. Onde é que está a tua figueira? Deus te vê na figueira, então isso significa que as nossas orações são ouvidas por Ele,
que as nossas orações atingem o seu objetivo. Ele nos vê antes mesmo de nós chegarmos até Ele. E eu encontro eco disso na Escritura, quando ela nos diz que antes da palavra sair da nossa boca, Ele já a conhece toda. Olha que coisa fantástica. Então medite nas Escrituras, encontre a sua figueira. Terceira coisa, abandone seus preconceitos. Deus age, irmãos, em lugares, em situações que a gente menos espera. Deus pode levantar profetas, porque Deus inverte as coisas, irmãos. Aquilo que a gente considera valoroso, para Deus não serve. E aquilo que a gente considera desprezível, para Deus serve muito. Abandone seus preconceitos. Seja sincero, verdadeiro diante de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?